Bem-vindos ao Tribecast, bate-papo quinzenal sobre esportes e negócios. Hoje a gente vai conversar com duas outras áreas das ciências do esporte que conversam muito com a psicologia esportiva e a gente vai abordar a medicina do esporte e a massagem desportiva. Eu sou Henrique Carpigiani, sócio fundador da Tribe Team e host aqui do canal. Meus queridos convidados podem se apresentar, Denise e Maradei. Olá, eu sou Denise Carpigiani Ribeiro, sou médica, sou formada em clínica médica e medicina esportiva. Atualmente trabalho no consultório e sou coordenadora do time de resposta rápida do Hospital das Clínicas. Tenho aí uma experiência bem bacana com o esporte, é um prazer estar aqui com vocês. E vamos lá. Vamos lá. Ninguém pode falar que é nepotismo isso aqui. Não. Não. Na realidade, eu confio tanto no trabalho da minha irmã que ela é minha médica. E você, Mara, conta um pouquinho pro pessoal. Meu nome é Cláudio Maradei, eu sou formado em Educação Física, trabalho com massagem esportiva há 40 anos. Aliás, trabalho com massagem há 40 anos, massagem esportiva é um pouquinho menos, 30. Um pouquinho menos, Nossa idade. É bom. 30 anos, basicamente, aproximadamente. Quando a gente estava nascendo, ele já estava fazendo a massagem desportiva. Aproximadamente 30 anos, talvez um pouquinho menos, 28, mas bem próximo de 30, tá? Quando você fala até isso, já puxando um gancho, você falou que 40 anos de massagem. Isso. Demorou 12 anos ou 10 anos para você descobrir a esportiva ou é porque nem existia na época? Não, existia, sempre existiu, né? Tá. É um dos ramos da massagem com mais longevidade, né? Se a gente pensar que os gregos já utilizavam a massagem há 1000 anos atrás para massagear os atletas olímpicos quando começou, né, a era olímpica. Então a massagem está ligada com o esporte desde a época da Grécia Antiga. Então já é uma coisa que vem há muitos anos, né? É que eu não tinha essa ideia de trabalhar com massagem esportiva. A massagem esportiva aconteceu na minha vida de uma forma assim bem inusitada. Eu acabei aceitando um emprego na Hebraica para trabalhar com basquetebol e lá fiquei 11 anos e foi a minha base dentro da massagem esportiva. Entendi. Eu nunca tinha trabalhado com massagem esportiva antes disso. Trabalhava só com shiatsu. Legal. E Dê, conta por que você escolheu medicina esportiva. Bom, vou contar rapidamente, mas quando eu terminei a faculdade, eu sabia o que eu não queria fazer de especialidade. Não sabia o que eu queria fazer. Então, fui fazer clínica médica e fiz um estágio na medicina esportiva, no HC, e adorei. Achei que combinava muito com o que eu queria dentro da clínica médica, que é a promoção de saúde, basicamente, prevenção de doenças e promoção de saúde. Acho que essa que foi o que me motivou. E aí, você estando dentro da medicina esportiva, você tem que trabalhar no esporte de alto rendimento e têm sido experiências muito gratificantes. Tá, entendi. Aliás, isso também já é um bom começo pra gente trocar aqui. Geralmente, o começo da medicina do esporte já é no alto rendimento. Sim. Tá, que é o oposto da psicologia, por exemplo. Que quando a gente fala de começo de carreira, é mais fácil a gente conseguir trampo com categoria de base, com iniciação esportiva e não tanto alta performance. Alta performance mesmo, vou usar o meu exemplo. Eu que tive um crescimento muito rápido na psicologia do esporte, entrei com categoria de base e com atletas de tempo livre, praticantes de tempo livre. Tá, é que quando você fala categoria de base, a gente pode falar em categoria de base de alto rendimento. Não, a gente pode falar de competitivo. Alto rendimento é o profissional que sobrevive daquilo. Tá bom. Concordamos em discordar, né? É isso. Concordamos em discordar. Mas tudo bem. A grande questão é como a gente sempre entra em estágios que a gente está vinculado... Então, a universidade está vinculada a algum clube, está vinculado a algum time de futebol. Então, a gente normalmente tem oportunidades de começar no alto rendimento por causa disso. É muito mais por uma questão de vínculo da universidade do que profissional de procurar um emprego, vamos dizer assim. E aí, muitas vezes, e muitos colegas acabam ficando nesses vínculos dos estágios, por oportunidade mesmo. Acho que é bem... E Maradei, no caso da massagem, segue a mesma linha?
tipo, a procura é maior inicial por atletas mesmo ou é, tipo, pessoas praticantes de tempo livre? Como que funciona? Hoje, você teve um boom da corrida, né? Em São Paulo, principalmente. São Paulo, Rio de Janeiro, os grandes estados. E a corrida de rua... Grandes capitais, desculpa. E a corrida de rua deu tomou um corpo, né? Hoje você tem corrida de rua quase toda semana, se não tiver toda semana, mais de uma às vezes. E isso tem dado oportunidade para que os massagistas trabalhem com atletas. A gente sabe muitas vezes que o atleta de corrida de rua, às vezes ele é até mais focado que um atleta de alto rendimento. Por quê? Porque ele tem a nutricionista dele, ele tem o treino específico, ele contrata um treinador para treinar, para ter uma planilha de corrida, e ele busca um fisioterapeuta e um massagista. Então você acaba tendo uma gama de trabalho nesse ramo muito grande. Mas se for pegar a parte esportiva mesmo, o massagista está vivendo mais do futebol hoje em dia. Tá? É dificilmente um clube contratar um massagista, eles contratam um fisioterapeuta. Eles não estão mais contratando um massagista. O futebol é o único esporte que continua contratando massagista, e aí você tem uma diminuição de portas, né? Você tem um caminho que se abre, que é a corrida de rua, mas você tem um caminho que está se fechando, que é o acesso ao clube esportivo, mesmo nas categorias de base. Legal. Uma coisa que me chama a atenção até nesse mercado é assim, tipo, você falou da corrida de rua, eu acompanhando até alguns atletas, eu vi muito massagista participando de eventos de CrossFit, por exemplo, competição de CrossFit. Sim. Então tem até empresa, né? Anjos do Ódio. Tem Anjos do Odd, o Odd Ranges, tem várias. Então, que trabalham já na competição, né? Sim. Então também tem outras modalidades aí que não são talvez as mais tradicionais de alta performance, como no caso do futebol, mas que também dão espaço para isso. Né? Tem, mas se você pegar os grandes eventos de CrossFit, eles são normalmente as mesmas empresas que atuam no evento de CrossFit. Então, pra você tô te falando porque assim, eu fui um dos cofundadores dos Anjos do Odd. Tá. Eu trabalhei no meio, eu trabalhei nos melhores eventos de CrossFit do Brasil. Então eu sei um pouquinho como que funciona, entendeu? É difícil para o massagista poder trabalhar no evento desse, ele tem que se associar a uma dessas empresas que já tem acesso ao evento. Sim. Então, mas existe a possibilidade. Existe a possibilidade, sim. Do mesmo jeito que existe a possibilidade do massagista se associar a uma empresa que faz eventos de corrida, que faz o recovery dentro da corrida, entendeu? Entendi. Então existe, a porta está aberta. Além dos atletas individualmente, existe sempre essa possibilidade de trabalhar. Acho até interessante pontuar, assim, trazer como uma coisa legal, porque nos eventos do Comitê Olímpico Brasileiro, das confederações e a Confederação de Atletismo, que eu acompanhei bastante, sempre tem o massagista, né? Então tem o médico, o fisioterapeuta e o massagista. E dependendo do tamanho do evento, tem até o enfermeiro. Sim. Então ele faz parte do departamento médico ali, né? Sim. No alto rendimento, sim. Você pega o Comitê Olímpico, sim. E às vezes tem até mais massagista do que fisioterapeutas, entendeu? Por quê? Porque o atleta pede. O atleta sabe a diferença e sabe a necessidade de ter um massagista na equipe para trabalhar o alto rendimento. Nada, assim, eu acho que tem lugar para todo mundo, entendeu? Da mesma maneira que o médico vai identificar o problema, o fisioterapeuta vai trabalhar de maneira localizada aquele problema, mas quem tira a dor do estresse, do cansaço físico da competição é a mão do massagista. Porque o fisioterapeuta não vai. Ele vai pegar uma pistola, que vai ajudar, tem uma bota pneumática. Hoje a gente tem inúmeros utensílios que a gente pode usar numa sessão de recovery, mas a mão do massagista continua sendo insubstituível. Legal. E esclarece para todo mundo aí, qual que é a diferença de ortopedista e médica do esporte? Ou medicina do esporte? São áreas diferentes, né? Então, dentro da medicina, quando a gente escolhe uma subespecialidade, a ortopedia
ela é basicamente a ciência osteomuscular, né? Trabalha muito o osso, né? E eles são cirurgiões, Entendi. certo? Então, eles operam. O médico do esporte, ele é um clínico. Então, ele trabalha a parte osteomuscular clínica e trabalha a clínica médica geral. Então, ele não olha só lesão, né? Ele olha a saúde do indivíduo como um todo. Tá. E, quando é um atleta, olha a performance também. Tá. Então, são áreas bem distintas, mas que se conversam muito, né? Sim. Ou pelo menos deveriam se conversar. Não, se muito. conversam, permeia muito. A medicina esportiva, ela permeia muito a área do tratamento conservador, então não cirúrgico da ortopedia, né? Então se complementa, a gente trabalha muito reabilitação. Tá, peraí. Né? A medicina esportiva preza ou incentiva a não cirurgia se for possível. Se for possível. Sim, eu entendi. Em contrapartida, não vou citar exemplo nenhum, tô tirando isso da minha cabeça. Pode ser que tenha alguém que é ortopedista que enxergue como uma possibilidade de cirurgia. Sim, mas Aí veja... conflita ou não conflita? Não, eu acho que não pode conflitar, porque a gente sempre tem parâmetros para tudo, né? Então, existem parâmetros, isso é muito, dentro da medicina, é muito bem definido, o parâmetro do que se deve operar ou não. Então, uma lesão tendínea, você vai operar quando? Entendeu? E aí a gente não pode ficar, né, brigando um com o outro. Se um colega especialista, um ortopedista especialista de ombro, tá falando que tem que operar, né? O paciente tem autonomia, mas a gente não pode dizer, não, é conservador, você não vai operar, entendeu? Isso não faz sentido, mas dá para conversar? Dá, olha, eu acho que agora não é a hora de operar. Eu tenho um paciente, um caso super legal, o cara é tenista, foi tenista a vida toda, hoje ele é professor de tênis e ele tem uma lesão no ombro que ele já operou. Ele veio para mim, ele tem indicação cirúrgica, eu mandei ele pro ortopedista. O ortopedista falou, tem que operar. E ele falou, não quero operar agora. Tá bom. Tá bom. O ombro Então, é seu. vamos tratar... Exato. Então, assim, vamos tratar da forma que dá, reabilitando. E ele tá lá muito bem, obrigada. Continua fazendo as funções dele, as atividades dele, com a limitação que a lesão traz. Mas E aí, até uma outra coisa, que você também tem especialidade em dor. Sim. E você faz, por exemplo, alguns procedimentos. Sim. Então, agulhamento é um deles. Infiltração. E me esclarece o que é infiltração, por favor, porque eu não sei até hoje. Eu sei que falam, vamos fazer uma infiltração no joelho, vamos fazer no ombro. Mas, tipo, que raios é uma infiltração? Então, vamos lá. Toda vez que a gente vai falar da parte de tratamento e reabilitação, a gente tem algumas técnicas terapêuticas que a gente pode utilizar para fazer, né? Então, assim, fisioterapia é uma técnica terapêutica, né? Agulhamento a seco é uma outra técnica terapêutica. Então, que a gente vai no ponto de contratura muscular, no ponto que a gente fala de trigger point, né? Onde tem o miofascial, entra com uma agulha e a gente solta esse ponto mecanicamente com a agulha. E aí relaxa o músculo. Entendi. Então, isso é uma coisa. E uma outra técnica terapêutica é a infiltração. O que é a infiltração? É a gente entrar com um produto, um remédio, um medicamento, dentro de uma articulação ou perto de um nervo ou subcutâneo. Aí existem várias coisas que a gente usa para melhorar. Então, assim, a gente pode infiltrar com só anestésico, a gente pode infiltrar com corticoide, a gente pode infiltrar com ácido hialurônico. Então, existem vários medicamentos que a gente... Então, quando a gente fala em infiltração, a gente está falando em colocar um medicamento naquele lugar. Eu não quero falar articulação, porque a gente pode infiltrar áreas que não são articulações, intraarticular. Pode ser extraarticular, entendeu? Então, até uma forma de postergar uma necessidade de cirurgia também pode ser É uma forma de a gente postergar uma cirurgia pensando em tratamento de dor e pensando em uma tentativa de reabilitação não invasiva, não tão invasiva como a cirurgia, sim. Uma coisa que eu já achei legal que vocês já interagiram aqui é justamente como que as áreas de vocês dois interagem, né? Aí eu tenho uma dúvida particular. Quando é o momento de passar, por exemplo, um cliente qualquer que seja, para fisioterapia ou quando é para massagem? Existe alguma diferença ou existe um protocolo, alguma coisa tipo...
Eu acho o seguinte, é muito individual, tá? Então, quando a gente tá falando de lesão, então a gente vai falar de reabilitação, normalmente a gente encaminha primeiro pro fisioterapeuta. Tá certo? Entendi. Isso é uma coisa. Quando eu tô falando de recovery, então a gente encaminha normalmente para massagem. Mas veja, não é que a massagem não pode tratar uma pessoa lesionada. Entendeu? Ele pode, mas não é o habitual. Maradei, fala como é que é, que mais ou menos é isso daí para você. Não, porque eu acho que eu queria entender até do ponto de vista dele, aonde que diferencia. É mão mais pesada, mão mais leve, é técnica? Tem algumas coisas, por exemplo, se a pessoa tem uma lesão muscular, tem uma ruptura muscular, já impossibilita fazer massagem naquela região. Por quê? Porque se você for fazer massagem naquela região, você distancia ainda mais as fibras musculares. Então é um caso clássico que tem que ser tratado pela fisioterapia. Essa reabilitação tem que ser feita pela fisioterapia. Tirando esse caso muito específico e pós-operatório é fisioterapia no primeiro momento, tá? Lembrando que a massagem pode ser utilizada como acessório, tanto no caso da lesão muscular, quanto no pós-operatório, fazendo um trabalho para diminuir as compensações que o pós-operatório e que a lesão provocam. Então, você tem um pós-operatório de LCA, de ligamento cruzado anterior no joelho direito, você vai compensar isso tudo que você não vai conseguir mexer a perna do lado esquerdo. A massagem ajuda em trazer de volta o bem-estar para aquele lado que está sobrecarregado. Tá? Agora, existem diferentes técnicas, né? Então, por exemplo, dependendo da lesão que a pessoa tem no ombro, a massagem, a liberação miofascial pode ajudar muito a trazer de volta a movimentação daquele ombro, entendeu? Mas a pessoa vai ter que fazer a fisioterapia. Entendi. A massagem entra como uma técnica terapêutica, né? Que é o que a gente estava falando que antes. pode e normalmente ajuda bastante o paciente, entendeu? E paciente de dor crônica também. Quando a gente trata paciente de dor crônica, a gente tenta sempre colocar uma massagem como uma coisa a mais, porque faz essa soltura miofascial, faz essas técnicas de liberação para o paciente com dor crônica, é muito interessante. Nossa, que legal, porque agora vocês estão até complementando o episódio anterior, que foi com a Carla. Com a Carla. Harmony, Exato. que veio, deu uma aula aí sobre dor crônica, lesão crônica e a parte especialmente de treinamento. Então, são mais duas áreas aí que integram bem com certeza com aquilo que ela tem habitual de profissão mesmo, né? Eu gosto de falar sempre que o médico do esporte, ele não trabalha sozinho, né? Ele precisa do fisioterapeuta, ele precisa do preparador físico, ele precisa do massagista. E do psicólogo do esporte é, assim, fundamental também. Então, a ideia é sempre a integração das áreas. Não tem como você trabalhar medicina esportiva sozinho. Você tem que integrar as áreas visando a melhora da performance e a melhora clínica desse atleta. Quer ele seja um atleta profissional, quer seja um atleta amador. Entendi. No caso da dor crônica, né, a massagem ajuda a tirar todas as compensações, porque a pessoa sente dor, ela não quer mexer aquilo. Ela sente dor naquele ombro, ela não quer mexer aquele ombro. E aí ela não percebe o quanto ela tensiona todo o resto do corpo para proteger esse ombro, né? E quanto mais ela faz isso, pior ela vai ficando. Com a massagem a gente consegue dar um alívio em toda essa musculatura e possibilita, seja qual for a técnica terapêutica que ela está usando, de ter uma atuação ainda melhor, né? Seja o exercício, como a Carla falou no podcast, né? O trabalho da massagem com o trabalho do exercício adaptado da Carla encaixa muito bem. Por quê? Porque ela provoca um estímulo, a massagem vai lá e tira aquela sobrecarga e a pessoa fica bem para receber um novo estímulo. Então encaixa muito bem. Ou até mesmo não, ou a própria fisioterapia, entendeu? Você pega ali um cara com dor crônica e uma vez por semana, ou enfim, quando ele tem disponibilidade, faz uma massagem nele, ele vai se sentir mais aliviado e vai ajudar no trabalho terapêutico que ele está fazendo. Uma coisa que eu até gosto de falar, e a gente falou no episódio anterior,
é que grande parte, até que você falou da importância ou fundamental ter um psicólogo do esporte, grande parte da nossa intervenção, em alguns casos, chama-se psicoeducação. Na realidade, é trazer o máximo de informação envolvendo todo o quadro e passar adequadamente ou ensinar o cliente a receber esse tipo de informação. Outro dia eu estava lá na Move to Health atendendo um cliente de lá e que está fazendo a reabilitação na fisioterapia. E eu perguntava as coisas para ele não sabia responder direito e ainda estava naquele quadro de otimismo, de daqui a pouco eu vou ter alta. Eu falei, então peraí, vamos descer lá e perguntar? Aí eu desci com o cliente, chamei o Caio, que era o fisioterapeuta, falei, Caio, que estágio que ele tá? Quais são os próximos passos? O que é esperado? Ele pode brincar de jogar alguma coisa, tipo futebol, alguma coisa? Não, fora daqui não pode de jeito nenhum, porque aqui é um ambiente controlado. E aí, aí começou a trazer um pouco mais da informação e eu fui entrando só como um facilitador. Então, às vezes, aquilo que o fisioterapeuta fala, eu entendo e mudo as palavras. Ou isso pode... Simplifico. Eu sempre falo que a gente precisa alinhar expectativa versus realidade com o cliente, né? Sim. Com o paciente. Porque isso é muito difícil. É muito difícil mesmo. Porque o paciente sempre quer voltar antes. Ele está ansioso para voltar, né? E às vezes a gente não vai liberar esse cara. Não vai conseguir. Eu tô com um paciente, olha isso. Ele tá com uma lesão de ombro. Outro. Ele salta de paraquedas. E ele tá com uma lesão de ombro. Como que eu vou liberar esse cara para saltar de paraquedas? Ele nem abre o paraquedas. Isso, entendeu? Ele, não, mas e se abrir? Tá bom, e se você não conseguir controlar o paraquedas? A gente tá falando de um risco imenso. E aí ele falou, não, mas são só 5 saltos. Falei, não, mas você só precisa de um, entendeu? Você só precisa de um. Você não vai ter os outros 4. Você não vai ter os outros 4. Então é uma coisa muito... Então a gente precisa alinhar muito bem. E às vezes a gente peca pelo excesso, mas sempre pensando bem do paciente. E o inverso também é verdade. A gente às vezes arrisca um pouco pensando no objetivo do paciente. Então vamos abrir mão de mais técnicas para esse cara voltar antes para o esporte. Entendeu? Então isso é muito legal. Mas esse alinhamento de expectativa e realidade é dificílimo. Mas às vezes até fala assim, eu sei que não é a mesma coisa, né? Qualquer um, sabe? Não posso jogar futebol. Tá bom, o que é semelhante em termos de sensação, que provoca de sensação, que você pode fazer? E aí tem, pelo menos neste período de reabilitação, tentar trazer um pouco para essa alternativa. Só para não ficar sem emoção nenhuma. Tô pensando alguma coisa que é pular paraquedas. Tem aquele iFly, que você não tem o puxar o paraquedas, tem só a sensação de voo. Então, às vezes, pode ser uma adaptação de algo que a pessoa consiga fazer, né? Não sei nem se tem risco, deve ter risco, né? Se dá pau na máquina, você cai com o peito. Não, mas tem toda uma outra questão. O ombro vai ser o menor dos problemas nesse caso. É verdade. Mas não posso jogar futebol. Sei lá, vai jogar um bebolim? Mas isso a gente está falando de um atleta amador. Vamos colocar esse cenário num atleta profissional. Não tem. O que a gente pode ver é como que a gente pode, talvez, integrar mais áreas para, se o atleta responder bem, diminuir um pouquinho o tempo de retorno. Isso. Né? Mas é bem científico, né? Quase Exato. que cirúrgico. E é mesmo. Né? Não pode errar. Porque senão não adianta nada. Solta o cara mais cedo, ele se arrebenta de novo e pronto. Mas 10 meses é aí que eu queria chegar, né? Porque daí a expectativa não é só do atleta. A expectativa é do técnico, a expectativa é da comissão, do patrocinador. Então, tem uma cobrança enorme, uma cobrança imensa. Enorme. Então, isso daí, e o atleta no meio disso. Como é que entra a psicologia, poderia ajudar nesse sentido, entendeu? Acho fundamental. Aí acho que até falando um pouco do que uma das estratégias seria aquilo que a gente chama de blindagem, né? De tentar blindar um pouco o atleta do excesso de informação. Então aqui, o que é aquilo que é relevante, né? Quem que é o chefe do caso? Você? Então o que é relevante? O que pode ser feito? O que não pode ser feito? Porque o que eu já vi muito em atleta, especialmente em casos de LCA, é querer acelerar o retorno e aí vai lá e estoura o outro. E aí, ou o próprio ou mesmo, enxerto, né? Ou mesmo. Conheço vários casos de jogador que, principalmente em basquetebol, tem muitos casos que aceleram o processo. Você imagina que
15 anos atrás, reabilitação de LCA era 3 meses. Eu tive atleta que operou, reabilitou e em 3 meses estava na quadra. Hoje são 9. Você entendeu? Fazer o atleta lidar com ele quer jogar. Ele quer jogar. E tem atleta que volta antes, cara, no primeiro, segundo jogo ele arrebenta de novo. Sim. E aí são mais 9. Então fazer ele entender, né, a necessidade, porque ele olha, ele tá conseguindo correr, ele tem força na perna, por que eu não posso jogar? Né? Aí entra o trabalho, né? De conscientização. De conscientização. O que a gente tenta fazer sempre é colocar isso em parâmetros, né? Então, assim, olha, se você não atingir esses parâmetros, e é número, você não pode voltar, entendeu? Então, isso é totalmente sabido. Sim. Isso. Então, Tá. A tristeza, assim, aí pensando, lógico, pelo lado do profissional, é que, sim, ele também depende de praticar aquilo para conseguir sobreviver, né? Alguns contratos são interrompidos, outros acabam enquanto a pessoa está em reabilitação. E aí, alguém vai querer fechar? Não vai. Tá o trabalho dele, né? Ele É o trabalho dele. Então, até colocando parâmetros, a gente tem que ficar um pouco esperto e de olho e, de novo, conscientizar, porque a gente sabe que existem talvez alguns produtos não legais, não permitidos, que dão uma mascarada em algumas sensações para que ele atinja alguns números, né? Então, para mim, segue o mesmo preceito do doping. Isso que eu ia falar, né? O mesmo conceito. Então, você tem índices olímpicos. O que eu preciso fazer para atingir esse índice? Aí eu uso, sei lá, uma determinada substância, eu atingo esse índice. Eu só não posso ser pego, né? Sim. Acho que no caso da reabilitação também pode ter alguma coisa que tire um efeito aí, uma dor, alguma coisa, algum limitante, só para voltar a jogar logo ou participar de alguma competição importante, alguma coisa assim. Acho que por isso que é a educação e trazer bastante informação e explicar direitinho as consequências. Acho que isso é mais importante. Esse é o mais importante. Dentro disso, dentro desse cenário, sim, você tem 3 aqui alternativas de profissão para te ajudar a, pelo menos, respeitar isso, entender e aprender a sentir essas diferenças. Vamos mudar um pouquinho o cenário. Pensando agora em mercado, a gente falou um pouco no começo de como entra, mas como que vocês estão vendo o mercado hoje na área da medicina esportiva e na área da massagem? Ladies first. Ladies first. Não, eu acho que a gente tem que colocar um cenário muito, muito amplo, né? Então, quando a gente atua em consultório, eu acho que a gente tem que ter, assim, a gente está em São Paulo e São Paulo tem mercado para todo mundo. Tá. Ponto. Tá? Quando a gente vai falar em trabalhar com alto rendimento, então a gente está falando de clubes, né? Tá ligado a algum clube, esse funil já fecha um pouco, tá? Fecha bastante, na verdade. Então, assim, existem possibilidades muito por indicação, né? Por confiança, são cargos de confiança dentro dos clubes. Então, o que eu quero dizer com isso, né? O meu chefe é médico do esporte de tal clube. Denise, eu tô com uma vaga, você não quer vir trabalhar comigo? Entendeu? É nesse sentido. Então, sempre assim, um cargo de confiança tá lá. É um mundo privado, né? É o que indica, né? É o que indica, mas é o que indica com... Eu acredito muito que é por competência também, tá? Eu acho que os competentes ficam. Tá. É isso. E aí, sim, mas quando a gente fala disso, já é um mundo um pouco mais difícil de você entrar. Tá? As oportunidades aparecem, mas já é mais restrito. Mas tem mercado. Quando a gente fala, então, de confederação e seleção, aí afunila mais ainda. Afunila muito, mas assim como para o atleta chegar numa seleção, ele tem que ser muito bom, o médico para chegar numa seleção, ele tem que ser muito bom também. Entendeu? Então, assim, a peneira... É grande e vale para todo mundo, né? Então, isso acho que em todas as profissões, sim, né? Sim. E você, Maradei? Eu já falei um pouquinho no começo, né? De uma porta se fechando e outra se abrindo, né? Que é os clubes cada vez contratando mais fisioterapeutas. E, por outro lado, as corridas de ruas, o crossfit, os eventos de uma maneira geral, cada vez mais dando oportunidade para massoterapeutas.
Eu falei massoterapeutas e não massagistas. Hoje, se você quer seguir a carreira de massagista, faça um curso de massoterapia, que é um curso de pelo menos 1.200 horas. Tá? Pouca gente está contratando quem não é massoterapeuta. Vale lembrar que o termo massagista é um termo médico, que nem oncologista, ginecologista. A massagem era aplicada por médicos. Tá. A origem da massagem no Ocidente, ela era aplicada por médicos. Então ela tem todo um campo propedêutico, ela tem toda uma história, né? Mas de 1990 e pouco para cá, criou-se o termo massoterapeuta para tentar organizar um pouco mais, né? Sair um pouco daquela coisa de massagista com teor alternativo, digamos assim. Tá, sim. Tá? Então criou-se o termo massoterapeuta para resgatar toda a história da massoterapia. Então hoje, dificilmente quem não é massoterapeuta vai conseguir se encaixar num COB, por exemplo. Tá? Por quê? Porque o COB levantou a bandeira da massoterapia. O Rui Raggio, que é o coordenador do COB, tá? Que é um cara que eu respeito muito e ele está certo no processo dele. Tá? Não que que seja impossível, mas se o cara não tem massoterapia, o curso de massoterapia de 1.200 horas pelo menos, entre outras coisas, fica mais difícil para ele entrar. Entendi. Hoje o massagista não vive mais de curso livre. Eu dou curso livre. Sim. Eu dou curso de massagem funcional esportiva, que é um conceito de massagem que eu desenvolvi. Mas eu sei que o massagista não vai atingir grandes... dificilmente ele vai chegar numa seleção ou no COB só com esse curso. Ele precisa ter o curso de massoterapia. Tá. Ou precisa ser fisioterapeuta. É tipo um curso mais específico, né? Até um pouco mais avançado, dá pra dizer. Tipo, como se fosse uma porque aula, você... assim, a parte quer se especializar em alguma coisa, pode vir fazer isso. Aí você faz... Exatamente. Tá. Você tem o curso de massoterapia, você vai ter anatomia, você vai ter uma série de fisiologia, você vai ter uma série de coisas que num curso livre você não dá. Entendeu? Entendi. Você dá a técnica específica ali. Então o curso livre ele serve para você ter um plus a mais, mas você precisa ter uma base hoje em dia. Se não tiver a base da massoterapia, fica bem difícil. Bem difícil. Sem contar que são, assim como a gente falou de algumas técnicas de intervenção da medicina, são várias técnicas de massagem. Né? Sim. E que eu acredito também, isso eu acredito realmente, que se você faz só o curso de massoterapia, você não consegue também se aprofundar em uma determinada técnica. Então, uma vez que você aprende o geral, vá para o específico. Exatamente. Isso... Eu tenho, nos meus cursos, eu tenho um grande número de educador físico, de massoterapeuta e de fisioterapeuta. Porque hoje o fisioterapeuta que não sabe trabalhar com a mão, ele já está 10 anos atrasado. 10 anos, já sai da faculdade atrasado, se ele não souber trabalhar com a mão. Hoje, muito da terapia, do mesmo jeito que o exercício cura, né? Como a gente viu com a Carla, tá? Trabalhar com a mão também. Entendi. Legal. Vamos chegando para o final do bate-papo, na realidade. Agradeço demais a vocês terem aceitado o convite, ter esclarecido bastante coisa aqui pra gente. Deixa as suas redes sociais e uma dica para quem pensa em começar em medicina de esporte, o que você recomenda? E é isso, dá suas palavras finais aí. Minhas palavras finais, então, redes sociais, eu tenho Instagram, Denise Carpigiani, tá? Tenho Twitter, Denise Carpigiani. E meus e-mails é denisecarpigiani@ qualquer um, pode escolher que eu tenho também. Acho o seguinte, então, para quem está pensando em entrar na medicina esportiva, primeira coisa, eu venho de uma escola bastante tradicional, né, na medicina esportiva, que é o HC, o Hospital das Clínicas, e tradicional na medicina, não só na medicina esportiva. Sim. Então, primeira coisa, quer fazer medicina esportiva? Vá fazer residência.
Tá, isso é importante. Tá? Então, não faça uma pós-graduação, a não ser que você já tenha uma outra especialidade, fazer uma pós-graduação, mas não faça uma pós-graduação e não caia nos modismos. E acho que isso é fundamental. O que seriam os modismos? Os modismos, eu acho que encaixa muito na prescrição de bomba, na prescrição sim. dizer que é nutrólogo e não fez nenhuma especialização em nutrologia. Então, assim, não caia nos modismos, porque o mundo cobra, né? A vida cobra. Então, se especializa, estuda, vai atrás, busca oportunidade, trabalha de graça. A gente trabalha muito de graça nessa vida até chegar onde a gente chegou. Então, eu tive grandes oportunidades me dedicando. Então, eu fui para as Olimpíadas, fui para as Paralimpíadas, trabalhei com o esporte paralímpico bastante tempo. Graças a oportunidades que eu tive, sou muito agradecida a isso. E trabalhei com futebol profissional, trabalhei com atletismo bastante. Então, eu acho que a se especializar, se dedicar e não cair nos modismos, eu acho que é fundamental. Antes de você encerrar, inclusive, eu tenho uma dúvida que eu até perguntei isso para um outro episódio que a gente fez com um recém-formado em psicologia que está trabalhando com um psicólogo do esporte. Quais são os mercados, pensando em universo esportivo, que você acha que ainda tem espaço para entrar mais e que ainda não entrou tanto? É um mercado de crescimento. Eu tenho uma resposta para você, mas deixa você pensar um pouquinho. 3 minutos depois. Nossa, não sei. Você ficou esportes eletrônicos, por exemplo. Putz, perfeito. Nossa, inclusive, encontrei um colega da residência, ele é da Escola Paulista, que está trabalhando só com esporte eletrônico hoje em dia. É isso aí. Perfeito. Exemplo. É mais uma modalidade que ainda... Nossa, tem muito campo para entrar e trabalhar, muito esporte eletrônico. Eu ainda acho que os esportes que no Brasil eles são menos tradicionais. Então, o rugby, o futebol americano, por incrível que pareça, são esportes que não têm tanta estrutura ainda, mas que têm um potencial muito grande. Então, o rugby, não as seleções, né? Estou falando dos times de rugby que vem surgindo. Sim. São esportes que não têm um departamento médico montado. E por departamento médico, eu não estou falando só a medicina. Estou falando o fisioterapeuta, nutricionista, o psicólogo, o massagista. Então, é um campo que tem bastante aí aberto. E se a gente pensar em Brasil, é muito grande. Né? Porque quando a gente fala de São Paulo, a gente está num núcleo mais fechado, assim. São mais os tradicionais que aparecem mesmo. Exato. Né? Se a gente for pensar que até em alguns esportes que são olímpicos e tradicionais, talvez a intervenção ainda não seja tão grande, tipo canoagem. Perfeito. Surf, skate, remo, skate. Então tem um monte de modalidade aí que ainda acho que cabe explorar bastante. Sim. E eu acho que eu faço até um apelo, né, às confederações, aos atletas, de buscar uma estrutura. Sim. Sabe? Porque eu acho que a gente que trabalha muito com esporte, a gente vê muito a falta de estrutura que tem em alguns lugares e o quanto a gente pode ajudar esses atletas, né? E aí vale para o atleta amador também, que quer correr, quer fazer algum exercício, quer fazer um esporte, busque essa ajuda com um profissional, entendeu? Porque isso vai trazer frutos muito bons para sua performance, para sua saúde e para sua vida de uma forma geral. Legal, maravilha. E você, Maradei, suas palavras finais, dicas e suas redes. Minhas redes sociais, claudio.maradei, no Instagram, no Facebook. Se quiser me mandar um e-mail, claudiomaradei@gmail. E, assim, faço questão de responder tudo que me mandam, eu sempre respondo. Qualquer dúvida que você tiver com relação à massagem, com relação a esse caminho de trabalhar com as mãos, pode contar comigo que eu respondo com o maior prazer. Tá? Quanto a... uma dica que eu vou dar para você. Vai ter um curso agora em setembro que é seu junto com a Carla.
Tá bom, vai. Já que é para falar no curso, então Já eu vou fala falar. do curso, já fala do curso. Antes de eu falar do curso, a dica, busque uma boa formação. Tá? Faça um curso de massoterapia, busque uma boa formação, treine muito, muito. A hora que você estiver com a mão cansada, não é hora de parar, continua, tá? Porque vai cansar, vai ter dias que você vai querer chegar em casa e falar assim, não aguento mais, meu dedo tá doendo. Continua, não desiste, tá? Um bom massoterapeuta é feito na prática, não só no estudo. Tá. Então treine bastante e nunca perca uma oportunidade. Tá? Apareceu uma oportunidade de participar de um evento, pô, mas não vou ganhar nada. Vai. Num torneio, num evento esportivo. Às vezes o que você vê em um dia de trabalho, você demora um mês para ver numa clínica. Então não perca uma oportunidade. É a oportunidade de fazer contato, é a oportunidade de conhecer pessoas, é a oportunidade de levar paciente para o seu consultório. Não perca oportunidades. Legal. Quanto ao curso, Anatomia Palpatória Integrada. A gente fala muito de anatomia e as pessoas têm dificuldade de identificar a estrutura anatômica. Então, assim, o bíceps, onde ele começa, onde ele termina. Sabe, se a pessoa está com uma dor no ombro, eu preciso saber, ter noção de onde os músculos estão se inserindo para eu poder fazer um trabalho mais pontual, um trabalho mais direto para acertar a recuperação da pessoa de maneira mais objetiva e mais precisa, isso, sem perder o tempo da pessoa. O tempo é uma coisa muito preciosa hoje em dia, tá? Então o curso é um curso de anatomia palpatória. E por que integrada? Porque a gente juntou, além da identificação das estruturas anatômicas, juntou a liberação miofacial com os exercícios adaptados da Carla. Tá. Então, teoricamente, de forma bem simples, identifica o músculo, identifica o bíceps, a origem e inserção dele. Como que faz para soltar essa musculatura? Como que faz para liberar essa musculatura? Como que faz para fortalecer de maneira isolada essa musculatura? Tá. Legal. Tá? É um curso que vai dar condições para que as pessoas entendam e percebam as adaptações e as sobrecargas e possam até dar exercícios, se for educador físico ou fisioterapeuta. Se for massoterapeuta, ele vai conseguir identificar essas adaptações e essas sobrecargas e vai indicar para um profissional capacitado, porque ele não pode, como massoterapeuta, dar exercício, né? Não faz parte do escopo dele. Tá? Agora, quem tiver querer conhecer, é só mandar um e-mail para cursos@move2health.com.br. Tá bom? Move Ou 2 Health. To Health é com 2. To Health é com 2, isso. Ou Ou então no meu Instagram, é só me perguntar e eu passo todas as informações. Sim. Maravilha. Gente, Tá muito obrigado. A gente que agradece. Pelas informações e esclarecimentos. Galera, eu sou o Henrique Carpigiani. Minhas redes sociais é @Henrique Carpigiani e segue a gente também no @TribeTeamOficial. Valeu e até a próxima. Valeu, gente. Pessoal. Obrigada. Obrigado. Beijo. Tchau.